8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Bate-papo esportivo ao vivo aqui pela Band Vale, em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM. E também você nos acompanha em 102,9 na maior audiência do rádio regional. Tudo bem, Carmo? Ótima quinta-feira. Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo ano 20, nesta quinta-feira. Bom, vamos começar falando do São José Basquete. Deu a lógica, perdeu novamente para Franca, dá adeus ao Campeonato Paulista na fase semifinal. Cumpriu a parte dele. Vamos pro NBB, é isso, Carmo? É isso, agora vem o NBB. Deixa eu aproveitar, Nicolini, mandar um grande abraço aqui para o Guilherme Beliski, que é agora o novo assessor de imprensa do Taubaté. Você conhece, filho do Pedro Luiz, está sempre nos acompanhando. Grande Guilhermão. Recebi uma mensagem dele ontem, né? E está sempre nos acompanhando, e ele que trabalha aí também com a imprensa taubatiana, vai agora também trabalhar aí nessa nova diretriz aí, que é cuidar da divulgação das coisas do Esporte Clube Taubaté. Sucesso para ele, um abraço, obrigado sempre pela audiência e bom trabalho aí com essa nova empreitada muito bacana. O São José não perdeu, viu uma matéria assim, o São José foi superado, né, Nicolini, pelo César Franca, aí é uma expressão muito amena, né, o São José foi atropelado, ele não viu o caminhão que passou por cima, 91-54, deu quase 40 pontos num jogo decisivo, segundo jogo de campeonato. Se o São José tinha encarado bem Franca no primeiro jogo, tinha jogado bem, dado trabalho para o time francano, ontem não foi nem sparring, né? Perdeu feio, quase 40 pontos, portanto, de vantagem. Fez só 54 pontos, o que prova que a defesa francana ontem não deixou o São José jogar. Já no primeiro tempo, Franca tinha 20 pontos de vantagem, 22, já tinha acabado o jogo, né? Aí foi só mesmo para complementar e saber o placar do jogo. São José se despede. Agora, como você disse, se prepara para o NBB, que já começa nesse mês de outubro, aí com 20 clubes, a 17ª edição da competição. Vamos ver o que vai conseguir este São José no que diz respeito a fazer uma boa campanha no NBB, se vem reforços ou não, o que a diretoria pode pensar aí para o time. E Franca vai mostrando aí que não tem para ninguém, o maior time de basquete do Brasil, muito perto de mais um título paulista. Aguarda o seu adversário que sai do confronto Mogi e Pinheiros. Muito bom, vamos acompanhar reta final do Campeonato Paulista de Basquete masculino e boa sorte para o São José, o time do professor Regis Marrelli, que vai para o Campeonato Brasileiro, o NBB Novo Basquete Brasil. Carmo, Brasileirão ontem começou mais uma rodada, na verdade ela começou na terça-feira com o 0-0 do Galo com o Juventude, a 26ª. Ontem o Palmeiras no primeiro tempo resolveu o jogo contra o Vasco, 3-0 placar final, Mirassol e Red Bull 1-1, Sport e Fluminense 2-2. O Corinthians foi lá e empatou no Sul contra o Internacional, 1-1. O Botafogo fez a dele no Engenhão 2-1 e o Santos, no último minuto, empatou com o Grêmio 1-1 na Vila Belmiro. Hoje, Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo e o grande Flamengo e Cruzeiro. Que é o grande jogo da rodada, né? Aquilo que a gente já falava aqui na segunda-feira. O Cruzeiro, se quiser pensar, ainda continuar pensando em título, Nicolini, hoje não pode perder do Flamengo, porque ele já foi ultrapassado pelo Palmeiras, tem um jogo a mais, hoje vai ficar com 2 jogos a mais, e se perder aí, eu acho que esquece e vai concentrar suas atenções para a Copa do Brasil, porque aí no Brasileirão não vai dar mais não, vai ficar Palmeiras e Flamengo mesmo. O Cruzeiro ganhando ou empatando hoje, de novo, deixa o torneio muito bem equilibrado ali entre os 3 primeiros. Vamos ver o que vai acontecer nesse que é o grande jogo, sem dúvida alguma, desta rodada. Empate ruim para Fluminense e Corinthians, né? Estavam ganhando, tomaram um empate no final do jogo, aí é ruim. Fluminense porque empatou com o Lanterna Sport Recife, que não ganha de ninguém, só tem 2 vitórias no campeonato, o empate que ontem não ajudou em nada para um time que foi a 15 pontos.
e tem mais 14 jogos para fazer, precisa ganhar 10 dos 14, né? Ele ganhou 2 em 24. Vai conseguir mesmo? Não vai. Então o Sport já caiu, né? Não consegue mais. E o Corinthians reclama, olha só, o Corinthians foi roubado ontem lá no sul do país, e aquele pênalti mandrake que deram para o Internacional. O árbitro acho que errou, pensou que era a favor do Corinthians, né, que só ajuda o Corinthians, o pessoal fala que só o Corinthians é favorecido, e aí o pênalti foi pro Inter. Mas você é corneta também. Não, você que falou, fala aí, tá bom. E aí, Nicolini, com todo respeito, não dá para marcar um pênalti daquele, né? Tem um puxãozinho de camisa, aquela coisa natural, de bola na área, no final do jogo. Não foi nem escanteio, foi lateral cobrado, né? Jogada a bola lá na área, e aí vem o Kaká, segura uma puxadinha na camisa do jogador do Inter, lá, segue o jogo, isso aí não é nada, se jogou, vai chorar na cama que é lugar quente. Aí vem o VAR e fala, não, mas olha aqui, olha ali, olha lá, olha colar, dá um jeitinho, vamos achar que é a mão dele aqui, nas costas, na camisa, aquele pênalti, Nicolini, que eu não posso concordar com esse VAR inventando essas coisas aí, não. O Corinthians reclama com razão. E para piorar, né, Dorival Júnior foi lá, foi xeretar na hora do VAR, não pode, o árbitro está fazendo, já estou olhando aí, cartão amarelo. Aí reclamou mais cartão vermelho. Como já tinha 2 cartões, aí ele vai ficar 2 jogos fora de comandar o Corinthians agora, por culpa desse problema no finalzinho do jogo. O jogo já tinha acabado, né? O juiz já ia apitar o final do jogo, inventaram esse pênalti. O Corinthians foi bem, e esse Guinegão tá realmente se sobressaindo, hein, Nicolini? Entrou na fria, o Corinthians não tem Depay, o Alberto suspenso, o outro machucado lá, o Garro, e ele falou, deixa comigo, garotinho, vai mostrando competência. Daqui a pouco tá vendido, né? A sina do futebol do Brasil. Mas não, o Inter, meu Deus, que amontoado de time que tá, né? Um time que não consegue jogar bola, mesmo chegou o Ramon Dias lá, empatou com o Juventude, agora empata com o Corinthians, 2 pontos que não trazem tranquilidade para o Inter, não, que para nos 29 pontos, e não sabe o que vai fazer. Vai contar pontinho o resto do campeonato, viu, Antônio Carmo? Fica comemorando pontinho por pontinho. Um jogo desse, Inter, Santos, Atlético Mineiro, escreve aí, vamos contar para chegar nos 45, 46, tá? O próprio Corinthians, né? O Corinthians já tem 26 jogos realizados, 30 pontos. Precisa de 15 pontos ainda para ter tranquilidade. Desse jeito aí, perdeu em casa do Flamengo um jogo que era para ter vencido, agora empata com o Inter um jogo que poderia ter vencido, né? Quer dizer, somou 1 ponto em 6 que ele poderia ter colocado no bolso, e hoje estaria numa situação bem mais tranquila. Botafogo recuperou-se, e aí ganhou do Bahia, que volta a ser o estágio, depois de ter ganho do Palmeiras aí, volta a perder. Botafogo passa o Bahia, passa o Mirassol, entra no G4, né? E a grande vitória da rodada, claro, do Palmeiras, com 20 minutos, já estava 3-0 em cima do Vasco, Flaco Lopes e Vitor Júnior, e Vitor Roque de novo, né, jogando muita bola. E no segundo tempo teve um gol também do Vitor Roque, que dá um impedimento, Nicolai, está no meio campo, né? Um pouquinho com o corpo à frente, não pode anular um gol desse também, nesse tal de impedimento. É uma lástima que isso ocorra, né? O cara faz um gol maravilhoso daquele, não, você estava um tantinho só para frente. Essa regra do impedimento, né, por esse lance, obviamente, já falamos isso aqui centenas de vezes, tem que ser revisto, não dá para ficar achando que aquilo é impedimento, tantas e tantas vezes já vimos assim, estragando a beleza do futebol, que é o gol, que é o objetivo. Mas para os homens do VAR, o objetivo é achar pênalti em lance que ninguém viu, bola na mão, essa coisa toda, e anular gol por impedimento milimétrico. Essa é a função do pessoal do VAR, é estragar o jogo. O Grêmio teve um gol anulado no primeiro tempo, numa bola que bateu na mão do Edmilson, numa jogada de ataque, né? Isso. Na boa, né? Até outro dia isso era gol. Era gol, né? Esse negócio de bola na mão, mão na bola, agora não pode bater a bola. Se ela bate no braço de um jogador de ataque e favorece o gol, automaticamente o gol tem que ser anulado. Mas peraí, bateu no braço, não foi ele que pôs a mão na bola, gente. O braço faz parte do corpo. Não tem mais sorte. Não tem jeito, ele está correndo, não tem. Se batesse no queixo, valia, mas como bateu na mão, não vale. Mas ele pôs a mão na bola, não, a bola que veio, mudou a história. Não, mas rapaz, está muito confuso. O VAR veio realmente, algumas regras aí também, essa aí da mão na bola, da FIFA, tem que rever, tem que arrumar isso daí, porque estraga a beleza do futebol, não tenho dúvidas em relação a isso.
Muito bom. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série A que segue firme e forte hoje, fechando a 26ª rodada. No fim de semana tem a 27ª e aí para 10 dias para a data FIFA. Já já a gente vai falar da convocação do Ancelotti. Antes, deixa eu só passar para a Série B, que começa hoje a 30ª rodada com 2 jogos. Paysandu e Cuiabá, Vila Nova e Criciúma. Meu querido Antônio Carmo, convocação do Ancelotti. Mimi, Cocó, Reco-Reco, Bolão e Azeitona, Perivaldo, olha, coisa de louco. Vamos lá, vamos passar em revista aqui antes de você falar. Goleiros, o Bento, que não é o Santo, o Ederson, chama gol, e o Hugo Souza do Corinthians. Defensores, Caio Henrique, que joga no Mônaco, Carlos Augusto, é o Bocó do Taubaté? Não, é o que joga no Internazionale de Milão. Douglas Santos do Zenit, o Militão, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, está no Arsenal, o Beraldo do PSG, que era do São Paulo, o Wanderson, o Monaco botou 2 zagueiros, esse Monaco vai ser campeão da Champions, e o Wesley da Roma. Meio-campistas, o André do Wolverhampton, que beleza. O Bruno Guimarães, o Casimiro, o João Gomes, que também é desse time aí, o Joeliton e o seu ídolo Paquetá do glorioso West Ham. E os atacantes, o Estevão tá de volta, Martinelli, Igor Jesus, o Luiz Henrique, Matheus Cunha, o Richarlison Pombo. Enterraram um pombo na Granja Comari, né, pro técnico Ancelotti ficar chamando esse Richarlison. Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid. Diz aí, Antônio Carmo. Queria saber quem é o presidente do Monaco, o agente principal lá do futebol, né? Ter 2 jogadores para a seleção brasileira. É a mesma coisa que a São Manuelense, ter 2 jogadores convocados para a seleção paulista, naquele tempo em que a seleção paulista jogava sempre, né? Naqueles grandes jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções, esse é ter 2 jogadores da São Manuelense ou do Urupê de Suzano, isso daí. Tem coisa. E do Richarlison eu descobri, Nicolini. Quando foi assinar o contrato, o Ancelotti tinha uma cláusula, os caras falaram, é Richarlison e mais 22, você assina? Ele pensou, falou, aí ele assinou, tá? Então ele é ativo fixo da seleção brasileira. Nicolini, você falou agora há pouco, o campeonato será paralisado pela data FIFA, tá certo? Quantos jogadores brasileiros estão convocados? Jogadores que atuam, brasileiros, são todos eles. Quantos jogadores que atuam no futebol brasileiro estão convocados aí pelo Mister? O Hugo, goleiro do Corinthians, e o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. O Flamengo, líder do campeonato, o Palmeiras, os 2 maiores times do Brasil, não tiveram nenhum jogador convocado para a seleção. Não tem nenhum deles que sirva. Não atrapalhar, Antônio Carmo. Tem bons dirigentes. Né? Tem bons dirigentes, né? Fala assim, não, senão vai atrapalhar na volta. Né? Na volta, tem jogo ali, né? Vai que machuca. Se não fossem, Nicolini, os convocados aí, sul-americanos, né, que atuam no Brasil, que são centenas, que não sei se vai ter, porque agora é amistoso, né? Os times da América do Sul farão amistosos. Os da Europa estão na reta final, tem mais 2 datas FIFA para definir tudo em relação às seleções classificadas para a Copa do Mundo, na reta final lá, para definir tudo. Os sul-americanos é só para fazer um amistoso, bater uma bolinha, viajar, fazer compra lá em Tóquio, em Seul, quem vai jogar em outro lugar, quem vai jogar no Uzbequistão, vai jogar lá no Afeganistão, conhecer Baku, ali no Azerbaijão, aquela coisa toda. Quem é que vai para onde vai? Então, vão ser muitos sul-americanos. Aí o Flamengo vai ter vários deles convocados. O Palmeiras terá, o São Paulo terá, algum outro terá jogadores convocados aí, se for ter, não sei nem se Venezuela vai fazer amistoso, Equador, Colômbia, Argentina, deverão fazer também, aproveitar essa data. Aí o campeonato para no momento que é super importante por conta desses amistosos aí para a seleção brasileira. Isso precisa ser arrumado, né? Muito complicado tudo isso aí. E essa seleção, Nicolas, é o que tem aí. Eu fico imaginando, você falou, eu estava projetando uma seleção que vai disputar uma semifinal com esse pessoal que está aí, você coloca aí o Bento no gol, com o Carlos Augusto, que não é o Bocó, você lembrou bem, zagueiro do Taubaté,
aquela quarta zagueira, esse é lateral esquerdo, aquele que surgiu no Corinthians, tá lá na Itália. E aí você imagina esse time jogando contra a Espanha, contra a Inglaterra ou contra a Argentina, um jogo de Copa do Mundo. Não dá para acreditar, né? Tem muitos daí, logicamente, que não vão, muitos que não foram convocados. A gente já falou aqui, o Rafinha. Joelinton voltou. E o... Joelinton! Ele voltou. Marquinhos não foram convocados, que estão machucados, e por aí vai. E aí continua, né? Técnico de seleção brasileira, ele tem que ser incoerente. Ele chamou o Caio Jorge, do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na última convocação. Caio Jorge se machucou lá, não pôde jogar. E agora não tem chance, não seria de novo, já que você não teve chance aqui da outra vez, da outra convocação, e ele está no mesmo estágio no Cruzeiro, está jogando, fazendo seus golzinhos, né? Aí o João Pedro lá, que foi bem lá no Chelsea, não foi convocado, mas convoca outros. Então, eu não sei. É por isso que a seleção perde cada vez mais o prestígio e o carinho do torcedor brasileiro, que olha e fala, quem são esses jogadores? Por que eles estão aí? Por que não dá para fazer uma seleção um pouco mais conhecida? Tem tudo isso também, né? É isso. Vamos lá. Agora já está tudo definido. Vamos ver quem vai machucar até o fim de semana, né? Que é sempre assim. Ainda machuca uns 3 ou 4, fica tranquilo. Ontem teve Champions e o Mônaco. Você falou até de goleiro. Peraí. Só para terminar, né? Você falou do Ederson, chama gol, não é o Alisson. O Ederson estava fora, estava nem time, ele foi mandado embora do City, arrumou um emprego lá não sei onde agora e foi convocado. E o Léo Jardim do Vasco, eu falo sempre aqui, que se você pode dar chance para o Joelinton, dá uma chance para o Léo Jardim, leva ele também, né? Joga num time complicado, que é o Vasco, um time ruim, ele se dedica sempre a coisas que a gente vê no futebol. Mas vamos adiante. Muito bom. O Wanderson jogou ontem pelo Monaco, foi substituído, meu querido Antônio Carmo, né? Acabou sendo substituído o Monaco, que pegou o City, né? E empatou em 2-2. O Caio Henrique tá na seleção, né? Reserva, tá? Da seleção. Reserva do Monaco. Que se pegar o PSG, toma uns 4. Né? Então, assim, esse é o naipe da seleção pra galera que tá em casa. Depois o pessoal lá, a molecada, fala assim, não, você não assiste o Campeonato Francês? Eu preciso assistir o Campeonato Francês, meu amigo. Pra saber que o reserva do Monaco é segundo quadro da Samanuelense, segundo quadro do Europeiz, mas tá na seleção, tem empresário bom. Nem no Corinthians esse menino foi um negócio fantástico. Como é que aparece na seleção, Antônio Carmo? Inexplicável. Não, como é que dizia? Que ele não precisa explicar, eu só queria entender, né? Mas quando ele for vendido para um Bayern de Munique, tá, daí objetivo alcançado, aí não é mais chamado. Aí quando deveria ser chamado, né? Porque está jogando num grande time, joga no Bayern de Munique, no City, aí sim, aí não precisa mais ser chamado, o objetivo foi alcançado. É o caso do Bento aí, enquanto ele não for vendido lá do time árabe que ele tá, for para um grande time do futebol europeu, ele vai ser chamado aí para poder colocar no mercado. Sabe aquelas liquidações? Bota na porta da loja aí, olha aí, tal, daí o pessoal compra, daí resolve a situação. O futebol brasileiro é isso, não tem muito para fugir, não. PSG 2, Barcelona 1, ontem em Barcelona, Antônio Carmo. No finalzinho. De virada, com requintes de crueldade. PSG tá com um baita time, campeão europeu, vai brigar pelo bi. Escreve aí. Vai brigar pelo bicampeonato da Champions. Para mim é uma das 3 ou 4 grandes forças da Europa hoje. Montaram um time aí muito bem arrumado. O Dortmund meteu 4-1. Uma goleada importante em cima do Atlético de Bilbao. Como eu disse, o Monaco empatou com o City em casa, 2-2, depois de ter perdido na estreia da Champions League. Mas o Mister achou lá alguma coisa assim interessante, lá 2 jogadores do Monaco. O Villarreal empatou, caiu o Juventus 2-2, Antônio Carmo. O Leverkusen com o PSV Eindhoven 1-1. O Arsenal ganhou do Olympique 2-0. A gente teve ainda a goleada do Newcastle, né, jogando contra o glorioso Union Saint-Gilloise, 4-0. É um desafio ao Galo também, tem a turma do desafio ao Galo. O Karabag ganhou do Copenhagen,
2-0 foram os jogos de ontem, meu querido Antônio Carmo. E essa foi a segunda rodada. Depois de 2 rodadas, quem ganhou 2? Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Internacional, Arsenal e olho nesse Karabag, Antônio Carmo. Esse vai, time lá do Azerbaijão. Tá aí entrando firme no campeonato para fazer uma boa campanha. Vamos ver, tem muita bola para rolar. PSG, Nicolini, que o pessoal lá falou, ó, deixando de lado a soberba, não dá mais para jogar aqui o campeonato francês. Eles ganharam 9 dos últimos 10, francesão lá. Teve tempo que foi o Lyon, né, do Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, ganhou 7 vezes. Teve. Ele não tem mais adversário. Ele perdeu um jogo no fim de semana, que foi comemorado pela França inteira. O PSG perdeu, tal, aquela coisa toda. Perdeu lá no campeonato francês. Então a diretoria falou, nós precisamos arrumar um jeito aqui de... Tem que jogar só a Champions League mesmo, onde o PSG foi campeão sobrando na última temporada, aquela final histórica contra a Inter, ganhando por 5-0, e aí tá na briga de novo, e eu concordo com você, vai aí para tentar ser campeão de novo, com o Dembélé, que nem jogou ontem, né, tá machucado, foi eleito a semana passada o melhor jogador do mundo, ganhou a bola de ouro. Pessoal, nós chegamos num estágio em que o Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo. Zinedine Zidane olha e fala assim, meu Deus, né? Que coisa, mas acontece. Futebol hoje não tem muitos craques aí pra gente poder admirar, não, infelizmente. Tá aí. Vamos acompanhar. Para fechar, Antônio Carmo, reunião da CBF ontem. Se tiver 2.312 vagas no Campeonato Brasileiro, São José e o Taubaté ficam na posição próxima para conseguir. 2.313. Né? Incluir uma galera... colocaram uns critérios muito loucos, alguns eu concordo, outros eu discordo, e não chegou aqui para a nossa turma do Quintal de Casa. O Taubaté era quem estava mais próximo, podia ir para a Série D, não vai. Fica todo mundo, ninguém cai da série não sei o quê, e ninguém rebaixa não sei para onde, aí ganha mais uma vaga os 4 que só tem uma, e é isso, Antônio Carmo. Né? Vai ter o Acre com 2 vagas, e ao invés de ter mais uma vaga para São Paulo. Né? Tudo tem que ser analisado também, Nicolino, e eu vejo assim também. O São José, o Taubaté joga uma segunda divisão do futebol paulista, né? Então não tem muito que ficar reclamando, não. Primeiro vão subir para a primeira divisão, aí já fica mais próximo de buscar uma vaga no Brasileiro da Série D. Que peça é isso que você falou aí? Aumentou, são 96 clubes, mas na verdade são as mesmas vagas que já tinha, Nicolino, porque como se mantém 28 dos times que já estavam na Série D, porque os que chegaram até aquela fase, né, da 16 avos de final, com 32, 4 subiram, os outros 28 são mantidos. Então você tem mais 60 vagas, é a mesma coisa de todo ano, que acontece com a distribuição de vagas. Aí você vai lá no ranking da CBF. São Paulo é o único estado que tem 4 vagas. Pode ser no ano 2027 que São Paulo tenha 8 times na Série D. Por quê? Já tem o Água Santa e a Portuguesa, que ficaram para o ano que vem, porque eles ficaram entre os 28 que sobraram aí. Aí você bota mais 4 esse ano, são 6. Esses 6, no ano que vem, Nicole, não sobem, mas permanecem na Série D, ficam entre os 28. Aí vão entrar outros 4. Aí com os 6 que já estão, pula para 10. Aí vai começar a ter igual tem no Campeonato Brasileiro da Série A, que tem 5, 6 paulistas, Série B, 7 paulistas, aquela coisa toda, pode haver esse aumento aí de clubes. E aí sim, vai começar a buscar time lá de Série A2, do futebol de São Paulo. Mas, por enquanto, vai nessa batida aí, porque daqui a pouco você vai ter que arrumar time de tudo quanto é lugar para colocar aí, e a CBF vai privilegiando lá o homem lá de Roraima, ele falou, então Roraima só tem um time, vamos colocar mais um, coloca mais outro, vamos esperar a definição, porque ainda também não está batido o martelo em relação aos clubes oficialmente que estarão no ano que vem. E o Campeonato Paulista? 11 datas, hein? 11 datas, né? Achatou, né? Não, a Série A, Nicolino, tudo bem. E nesse negócio do Brasileirão, isso aí que eu não consigo entender. Não quer que anda mais rápido aqui, e o Brasileirão vai começar em 28 de janeiro, misturado com o Campeonato Paulista. Com os estaduais, vamos falar do Paulista. Se o Paulista tem que andar mais rápido, você coloca no meio de semana os jogos do Brasileiro, então o Paulista não pode usar esse meio de semana, porque os clubes vão jogar pelo Brasileiro as 2 competições ao mesmo tempo. Não me parece ser
Eu particularmente, não acho isso legal, não, tá certo? Acho que mistura mais. Então, Nicolini, para o Paulistão, vai lá, faz em 8 datas, 9, 10, 12, todos os times acabou ali, os principais eles já vão jogar o brasileiro, Série A, Série B e tal. E os times da Série A2, como é que fica a Série A2, que é o nosso quintal aqui, Taubaté e São José, especificamente? Fica com 11 datas também? O que você faz? 16 times, 2 grupos na Série A2, de 8, 7 tem jogos? 3 ou 4 times no Campeonato Brasileiro, certo? Tem a Ferroviária na Série B. Ituano, Ferroviária. E agora Ituano e Inter de Limeira na Série C. Né? São 3 times. Tá? Então, você vai ter que reduzir os clubes do interior que já têm pouco calendário, pouco espaço, é que foram os mais prejudicados. Você podia fazer uma Série A2, uma Série A3, com 6 meses, intercalando os jogos do Campeonato Brasileiro no meio, já que vai intercalar com o Paulistão, por que não intercala ali os jogos também com os times, fazendo um campeonato da A2 mais longo? Muito complicado, Nicolas. Os times aí, como é que você vai contratar, vai gastar dinheiro? Quem está fora de brasileiro 2 meses. Tende a acabar. É isso, errado. Antônio Carmo? Você vai depois esperar uma Copa Paulista ou que vem em julho. Ou a federação vai encher de grana a Copa Paulista aí, dá mesada de 500 mil, 700 mil por mês, sei lá. Né? Isso, ampliar e fazer um campeonato interior. Fazer um campeonato realmente com todos os times aí que não estão no brasileiro e sendo beneficiados financeiramente. E que dá vaga para o brasileiro. Com alguma coisa desse porte. Porque os times, o São José e Taubaté, volto a falar, que é a nossa seara doméstica aqui, vão contratar agora, montar os seus elencos. Você chega no jogador e fala, peraí, mas eu vou jogar 11 jogos, só 10 jogos e acabou, nós não subimos, já estou desempregado? Como é que fica? Né? Fica muito mais difícil para você montar um elenco, não dá para prometer nada mais para frente, ficou complicado. É aquela coisa de chegar e asfixiar mesmo os menores, Nicolino. De privilegiar muito, bacana, Campeonato Brasileiro, agora eu vi muitos cronistas aí falando, os cariocas, paulistas, os da elite ali, bacana, Campeonato Brasileiro, de janeiro a dezembro, os grandes vão ter mais folga, vão 15% a menos de jogos, o Abel Ferreira reclama demais, o Renato Gaúcho reclama, o Rogério, que são muitos jogos, agora vai diminuir um pouquinho, enquanto os outros estão querendo jogar, né? Os times menores querem jogar. A vaca tá indo pro brejo com chifre e tudo, como a gente diria lá na roça. É verdade. É isso. Bom, vamos embora, porque o seu time sub-20 da seleção brasileira perdeu pro Marrocos. E aí que você vê a safra. Você ficou aí. Aí você vê... Não, mas aí que você vê. Você acha que eu vou montar time na seleção? Não renova, molecada. Esse time sub-20 aí já tem uma galera que joga fora. Não, mas... na verdade é assim, se fosse uma seleção sub-20, aquela mesmo, ia o Vitor Roque, ia os jogadores do Hendrick, o Rodrigo, ia o Estevão, mas esses jogadores já atingiram um status superior e já são titulares, mas ninguém vai liberar. Então vai o que tem, a molecada que está jogando aí, o sub-20 dos clubes brasileiros, acho que tem um ou outro só da Europa. Não tem, a renovação está assim, o que aparece bom, com 17 anos já é vendido, se ter esses jogadores aí que já vão embora. Perdeu do Marrocos ontem 2-1, tinha empatado com o México 2-2, pega a Espanha no fim de semana. Tem que ganhar para ver se arruma uma vaga como terceiro colocado e seguir adiante. O técnico é o mesmo, já de alguns anos aí de fracasso, que é o Ramon Menezes, apesar de ter ganho o Sul-Americano algum tempo atrás. Aí. A base não vem forte, não. Intocável Ramon Menezes também, pelo amor de Deus. Vamos nessa, Antônio Carmo, nosso tempo está estourado. Um abraço, meu querido. Muito obrigado, Claudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até amanhã. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo